receberam a ligação do proprietário de madrugada. Ele estava gritando e incoerente, dizendo que tinha encontrado um corpo em um dos seus apartamentos. Parecia tomado por um terror mortal e mal conseguia formar uma frase. O corpo, ele... Meu Deus, não sei há quanto tempo ele está morto. Tem algo errado com ele, algo estranho. Deus. Uma entrevista com o proprietário algumas horas depois revelaria o ocorrido. Um de seus inquilinos, Clarence Narcisse, estava com 1 mês de aluguel atrasado e não respondia a e-mails ou ligações. O proprietário achava que ele já tinha ido embora, então decidiu ir até lá e investigar. Ele bateu na porta e anunciou sua presença, mas ninguém respondeu. Ele usou suas chaves reservas para entrar, e foi aí que ele descobriu o que antes tinha sido Clarence Narcisse sentado na poltrona da sala de estar, morto além de qualquer dúvida. A polícia teve que mobilizar consideráveis forças para isolar a área. Uma das oficiais presentes na cena era Nancy Detweiler, uma policial com 3 anos de corporação que já tinha visto algumas cenas de crime bem horríveis. Ela já tinha visto os restos deixados pelo assassino em série, apelidado pelas autoridades de Fernand, o canibal, mas aquilo ainda não se comparava a isso. Ela permaneceu ao lado do detetive responsável pelo caso enquanto ele observava o corpo, franzindo a testa em perplexidade. Era angustiante ver que ele também estava tão perplexo quanto ela com o caso. "O que acha que vemos aqui?" ela perguntou. O detetive fez uma pausa. Se eu não tivesse visto Antes, sem ver a foto de antes, diria graves defeitos de nascença. a policial Nancy inclinou a cabeça, tentando enxergar melhor a aberração encolhida na cadeira como uma aranha morta. Ela não sabia o que a levou a dizer isso, mas antes que pudesse se conter, comentou: "Como sabemos que não estamos vendo um nascimento aqui, senhor?" O detetive a olhou como se ela tivesse feito nas calças na frente dele. "Volte ao trabalho, Nancy", disse ele com desdém. "Você tem um perímetro para isolar." Ela assentiu e conteve o impulso de se encolher de vergonha. Que comentário estranho e idiota. Seus colegas policiais estavam circulando pelos vários cômodos do apartamento, etiquetando e embalando qualquer coisa que pudesse ser útil. Ela esperava se tornar detetive um dia e fazer seus superiores acharem que ela era algum tipo de esquisita avoada, provavelmente não aceleraria esse processo. A policial Nancy se juntou aos colegas no quarto, onde tentavam separar evidências do lixo de uma vida fora de controle. O lugar era uma pocilga, isso era inegável, e não o caos de um saque e destruição cometidos durante um assassinato. Não, tudo no apartamento de Clarence denunciava um homem que já tinha desistido meses antes de realmente morrer e se tornar, bem, seja lá o que ele era agora. O lixo estava empilhado de qualquer jeito e todas as superfícies cobertas por mais de 2 centímetros de poeira ou sujeira. Só de ver essas imagens de vídeo, você já pode imaginar o cheiro. Mas os olhos de Nancy foram atraídos por outra coisa em meio a tudo isso, algo que, de alguma forma, ninguém mais parecia ter notado. Um espelho de mão ornamentado de verso prateado, na mesa de cabeceira de Narciso, do tipo que você imaginaria a realeza segurando. Algo nele imediatamente encantou a policial Nancy. Talvez aquilo a lembrasse de quem ela fora quando menina, alimentando sonhos irreais de um dia crescer e se casar com a realeza, tornando-se uma princesa, depois uma rainha, e nunca mais tendo que se preocupar com nada. Apenas usando vestidos lindos, sendo servida por empregados e podendo admirar seu próprio reflexo em um espelho exatamente como aquele. Uma vida muito mais digna do que ser policial de rua no centro, tratada como lixo por detetives e pelo sargento na delegacia. Ela era cuidadosa com isso, é claro. Ela aguardou até que os demais policiais saíssem para que os peritos da perícia, de macacão branco, entrassem e procurassem impressões digitais em tudo. Nesse breve momento em que ficou sozinha, ela pegou o espelho e o enfiou na bolsa. Era um detalhe tão pequeno, de verdade. Será que dava mesmo para considerar o quarto como parte da cena do crime, já que o corpo foi encontrado na sala de estar? Além disso, isso não é relevante para o caso. O espelho não poderia tê-lo matado. Poderia? Por motivos que nem ela sabia, aquilo parecia mais importante que tudo, até mais do que arriscar perder o emprego por mexer na cena do crime. Ela nunca tinha feito nada parecido antes e, em sua defesa, também nunca faria algo assim de novo. Sempre que trabalhava à noite, ligava para Edson no caminho de casa. Ela também sempre pegava o turno da madrugada. Ela ocupava um cargo de pesquisa no deserto, com vários acordos de confidencialidade, então não podia compartilhar muitos detalhes. "Como está sua noite?" Nancy perguntou, enquanto o espelho brilhante em sua bolsa continuava marcante em sua mente.
Ótimo, obrigado, Addison disse ao telefone. Recebi um aumento e usei o dinheiro extra para me inscrever no Patreon do Dr. Bob. Parece incrível, ouvi ótimos comentários. Que benefícios ele oferece aos apoiadores? Addison disse que são muitos. Acesso a bastidores, vídeos sem censura do canal principal e ainda votar nos próximos vídeos. Isso sim é fazer o dinheiro valer a pena. E você, Nancy? Ela sorriu para si mesma. Hoje peguei algo divertido no trabalho e mal vejo a hora de olhar melhor. E assim que chegou em casa, foi exatamente isso que ela fez, naturalmente. Ela serviu uma taça de vinho, acendeu velas aromáticas para criar um clima sofisticado e sentou-se no sofá com roupas civis confortáveis. Ela fitou o espelhinho de mão, sentindo-se como as realezas que admirava na infância, embora o espelho não fosse perfeito. Apesar de uma pequena rachadura no canto superior esquerdo, ela não reclamou, pois ganhou de graça e os belos padrões de rosas e vinhas eram muito detalhados. Ela mal prestava atenção em algo além do próprio reflexo naquele belo espelho de mão. Era difícil desviar o olhar. O reflexo parecia tão nítido, tão puro, como se fosse a primeira vez que ela realmente se via. Mas ela também não sabia se gostava do que via ali. Será que ela realmente parecia tão velha assim? Ela tinha na casa dos 30, mas as olheiras a faziam parecer exausta. Meu Deus, e os poros dela? Era isso que todo mundo via toda vez que olhava para ela? Ela parecia desleixada. Sua pele era oleosa e, principalmente, ela não conseguia se conformar com o quanto parecia cansada. Era isso que todos aqueles anos trabalhando nas ruas tinham feito com ela? Desgastado sua alma até o limite e feito ela parecer toda acabada e sem vida? O pensamento a incomodava, mas ela não conseguia parar de olhar. Com o passar dos dias e semanas, isso virou tradição. Ficar olhando para o espelho de manhã e depois à noite a lembrava de cuidar melhor da sua rotina de cuidados com a pele, por mais que isso parecesse não adiantar muito. Em certo momento, parecia quase que, sempre que ela não estava olhando para o espelho, analisando sua própria aparência, ela estava pensando em fazer isso. Isso virou uma fixação tão forte que ela passou a deixar o espelho na viatura durante o expediente, só para voltar e olhar sempre que a obsessão surgia. Ela se sentia uma viciada, ficando fria, suando e ansiosa ao passar muito tempo longe do espelho. Ela percebeu em certo momento que o estresse devia estar afetando sua saúde. Ela estava começando a ter essas erupções cutâneas desagradáveis e coceira no rosto com frequência cada vez maior. Quando ela olhava de perto, sua pele às vezes parecia descolorida. Isso fazia ela se sentir como a versão humana de um pedaço de pão mofado. Mas isso não a impedia de continuar olhando. Ela só queria olhar ainda mais. Enquanto isso, Addison, amiga da policial Nancy, tinha cada vez menos notícias dela e começava a se preocupar com o passar das semanas. Se você ainda não percebeu, Addison era na verdade uma das minhas colegas aqui na Fundação SCP, e por isso estava me dando uma força ao divulgar meu Patreon mais cedo. Pode-se pensar que ocupar um cargo aqui aguçaria a mente para o anômalo, mas muitas vezes é ainda mais difícil perceber os horrores que se desenvolvem ao seu redor. Após semanas com pouco contato, Addison resolveu visitar Nancy para saber como ela estava. O que ela encontrou só aumentou sua preocupação. Sua amiga, curvada e doente, encarando o vidro implacável e refletivo do espelho. Ela parecia não ter tomado banho ou sequer dormido há dias. Parecia algum tipo de colapso emocional severo, precipitado por um estresse extremo no trabalho. Esse era um sentimento com o qual Addison já estava, infelizmente, extremamente familiarizada. Como Addison tinha formação na área da saúde, antes de entrar na Fundação SCP, decidiu examinar rapidamente sua amiga, só para garantir. Ela tinha os gânglios linfáticos muito inchados, indicando possível doença autoimune severa. As erupções e a descoloração da pele se espalhavam por mais partes do corpo. Nancy, por que você não ligou? Addison disse consternado. Preciso me aprontar, ela disse. Preciso me aprontar. Pronta para o quê, Nancy? Para o outro. Foi assim que Addison percebeu que algo terrível acontecia aqui. Seria fácil para uma pessoa leiga interpretar tudo isso como uma infeliz combinação de sintomas físicos e mentais, mas os pesquisadores da Fundação são treinados para ler nas entrelinhas e esperar o inesperado. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. Uma equipe veio buscar a policial Nancy, que aceitou ir desde que pudesse levar o espelho.
Ela continuou olhando para ele na parte de trás da van, e mesmo quando foi carregada para fora e levada para uma câmara de testes preliminares, os superiores de Addison disseram que a manteriam lá para observação, com a esperança de que sua condição melhorasse com o tempo. Claro, eles não faziam ideia de como estavam enganados naquela época. Como esperado, ela continuou obcecada pelo espelho nas semanas seguintes. Ela só dormia quando literalmente desmaiava de exaustão, e esse era o melhor momento para observá-la. O corpo de Nancy passava por mudanças mais radicais e perturbadoras. O maxilar de Nancy ficava constantemente escancarado, porque grandes cistos estavam crescendo no fundo de sua boca, forçando seu maxilar a permanecer sempre aberto numa expressão abobalhada. A caixa torácica de Nancy estava de alguma forma se estendendo para baixo, aumentando o comprimento do tronco do seu corpo. Os órgãos que regulavam seus sistemas imunológico e reprodutivo atrofiaram e calcificaram, deixando seu corpo vulnerável a várias doenças. Quando ainda estava falando, Nancy continuava murmurando as mesmas bobagens que fizeram Addison interná-la em primeiro lugar, preparando-se para o outro. Como parte dos testes da fundação, também examinaram sua atividade cerebral. Isso causou um certo estresse em determinado momento, já que os componentes de metal do espelho o tornavam inseguro para acompanhá-la na máquina de ressonância magnética. Ela teve que ser sedada para evitar que ficasse violenta com a equipe durante o exame. Mesmo assim, o exame foi produtivo. A atividade das amígdalas e lobos parietais de Nancy diminuiu acentuadamente. Seus processos de pensamento estavam se fechando, a mente se desligando aos poucos. Nancy já não era mais outra coisa, uma concessão aparentemente exigida pelo outro para o qual ela estava se preparando. Todo o processo foi bastante devastador para Addison, que já tinha passado do ponto de perceber que não teria sua amiga de volta. Nancy se recolheu a um canto de sua cela com o espelho um dia, e simplesmente ficou lá, completamente imóvel, sem dormir, sem comer. Ela começou a tremer e convulsionar forte, como se tivesse uma convulsão. Os pesquisadores a levaram rapidamente para a ala médica, mas já era tarde. Nancy deu mais uma sacudida violenta e morreu ali mesmo na mesa, soltando um suspiro úmido e estertorante. Talvez fosse contra as regras, mas quando Addison pediu para ser ela a realizar a autópsia em sua amiga falecida, eu não tive coragem de negar o pedido. Isso ajudaria a lhe dar um encerramento. Considerando que a pesquisadora Addison ainda está afastada para recuperação psicológica depois de realizar a autópsia, bem, ainda não posso dizer se ela acha que fez a escolha certa. Ao abrir a cavidade torácica de Nancy, ela não pôde deixar de soltar um arquejo de puro choque. Todos os órgãos de sua amiga haviam se rearranjado, aparentemente já perto de terminar de criar uma cavidade oca em formato quadrado no meio do peito, onde, bem, digamos que o outro estava esperando. Era uma criatura minúscula, vagamente humanoide, parecida com antigas imagens medievais da mandrágora, ligada aos principais sistemas de órgãos de Nancy por veias e neurônios semelhantes a fios. Tentáculos da criatura já se estendiam para cima, ligados à traqueia de Nancy. Não sabemos o que fez o outro morrer, já que sua própria fisiologia é tão alienígena que é quase impossível saber qualquer coisa sobre ela neste estágio. É seguro supor que, se tudo tivesse ocorrido como o outro queria, ele teria manipulado o sistema nervoso de Nancy, controlando-a como uma marionete e até operando suas cordas vocais para falar por sua boca. Tudo graças ao SCP-412, o espelho mutagênico. O triste caso da policial Nancy Detweiler ilustra quase tudo o que você precisa saber sobre os efeitos anômalos desse dispositivo aparentemente incrivelmente malicioso. O início da obsessão cada vez mais profunda, a lenta mutação do corpo, uma espécie de terraformação, e se o sujeito sobreviver tempo suficiente, a invasão de algum tipo de ser alienígena parasita que faz do seu corpo a sua casa. Um destino pior que a morte, na opinião de quase qualquer um. Para ser sincero, eu não considero o espelho em si como a anomalia aqui, mas sim a força ainda em grande parte desconhecida que está usando esses espelhos como uma espécie de conduto. O objeto é considerado de classe segura pela Fundação SCP e mantido na unidade de armazenamento 11, no sítio 19. Qualquer pessoa que manuseie o espelho deve fazê-lo usando luvas, porque estudos com pessoal de classe D descobriram que tanto olhar fixamente para o próprio reflexo quanto tocar fisicamente o espelho são necessários para que o efeito anômalo seja ativado. Claro, dado a atração psíquica que o SCP-412 exerce sobre suas vítimas, resistir ao impulso de olhar e tocar é mais fácil falar do que fazer.
Embora a Fundação tenha alguns desses espelhos em contenção, não temos ideia de quantos mais existem por aí. Então, se algum dia você encontrar um espelho de mão com fundo prateado que pareça estranhamente atraente, vire 180 graus e corra o mais rápido que puder. Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê, e você realmente não vai querer que o outro te observe. Agora confira esses CEPs predatórios que vão mudar seu corpo para sempre, ou assista a isso em vez disso.